Deixar a Terra para encontrar novos lares no espaço é um desejo antigo da humanidade e, eventualmente, será essencial para nossa sobrevivência. E quando falamos nesse assunto, Marte é o planeta que mais recebe atenção, apesar de ser pequeno, tóxico e com pouca energia, adequado apenas para uma colônia de pessoas vivendo em cidades subterrâneas. Mas e se pensarmos em algo maior? E se transformarmos Vênus, um dos lugares mais hostis e mortais do Sistema Solar, em uma colônia, não apenas com grandes cidades flutuantes, mas criando uma verdadeira segunda Terra? Isso pode ser mais viável do que parece. Sejam muito bem-vindos ao canal Ciência M31. Se você já nos segue, já vai deixando um like nesse vídeo. Mas se você caiu de paraquedas aqui, primeiro assista o conteúdo e no final você me diz o que achou, pode ser? No vídeo de hoje, falaremos sobre como transformar Vênus em um lugar habitável para nós humanos rapidamente. Vamos começar? Vênus é o planeta mais quente do Sistema Solar, com temperaturas na superfície alcançando 460 graus, o suficiente para derreter chumbo. Esse calor extremo é causado pelo efeito estufa mais intenso do Sistema Solar. Isso ocorre pois o CO2 é excelente para reter o calor. Na Terra, mesmo um pequeno aumento desse elemento na atmosfera já está aquecendo nosso planeta. Agora imagine em Vênus, que 97% da atmosfera é composta por CO2. Além disso, a atmosfera de Vênus é 93 vezes mais densa que a da Terra. Estar na superfície de Vênus seria como estar a cerca de 900 metros de profundidade no oceano, com uma pressão que te esmagaria instantaneamente. É um lugar realmente terrível. Então, por que deveríamos considerar isso? Primeiramente, Vênus é quase do tamanho da Terra e possui 90% da sua gravidade. A gravidade superficial é um grande desafio para a colonização do Sistema Solar, pois longos períodos em baixa gravidade podem afetar a saúde humana. O tamanho de Vênus faz dele o segundo maior potencial habitat no Sistema Solar, capaz de abrigar bilhões de humanos e trilhões de animais, com oceanos, florestas e um céu azul. Com a terraformação adequada, Vênus poderia se tornar o lugar mais agradável para se viver fora da Terra. Embora atualmente não possamos terraformar Vênus, uma versão futura e mais ambiciosa da humanidade poderia encarar esse projeto. Levaria algumas gerações para ser concluído e seria um enorme desafio, semelhante à construção das grandes pirâmides para nossos antepassados. Mas não é como se a humanidade nunca tivesse começado projetos que levassem mais de uma vida para serem concluídos. Então, vamos começar nossa missão. Resfriamento de Vênus. Em primeiro lugar, precisamos resfriar Vênus e remover o excesso de gás na sua atmosfera densa. Como mencionado, há uma quantidade imensa de gás, cerca de 465 milhões de bilhões de toneladas. Mas como fazer isso? Existem algumas opções. Uma ideia é usar coletores solares gigantes para alimentar uma série de feixes de laser, aquecendo a atmosfera a ponto de expulsá-la para o espaço. No entanto, isso exigiria milhares de vezes toda a capacidade de geração de energia da humanidade e ainda levaria milhares de anos para remover a atmosfera. Outra maneira é sequestrar a atmosfera. Podemos ligar o CO2 a diferentes compostos por meio de reações químicas. Uma opção seria extrair elementos como cálcio ou magnésio de Mercúrio e lançá-los em Vênus usando sistemas aceleradores de massa, uma espécie de catapulta eletromagnética que eliminaria a necessidade de foguetes em planetas menores. Esses metais se combinariam com o CO2, formando diferentes carbonatos permanentemente. No entanto, a escala desse processo é impraticável, pois precisaríamos de centenas de bilhões de toneladas de material para sequestrar o CO2 dessa forma. Parece um grande desperdício de material e levaria muito tempo. Uma ideia igualmente extravagante, mas potencialmente viável, é colocar Vênus na sombra, literalmente, construindo um enorme espelho para bloquear a luz solar e resfriar a atmosfera. Esse espelho não precisaria ser complexo ou gigantesco, apenas uma folha muito fina com um pouco de estrutura de apoio. Construir uma superfície plana tão grande e tão perto do Sol efetivamente a transformaria em uma vela solar, empurrando-a para fora da posição. Portanto, em vez de um objeto circular gigante, nosso espelho consistiria em várias peças diferentes. Essas lâminas espelhadas poderiam refletir a luz solar de um conjunto de espelhos para outro,
Os espelhos seriam angulados, refletindo a luz de um para o outro até que a luz fosse redirecionada para trás, equilibrando a força na frente e mantendo-os em posição. Depois de alguns anos implantando a infraestrutura, as coisas começariam devagar e depois acelerariam. Nas primeiras décadas, a atmosfera esfriaria lentamente, mas permaneceria densa e mortal, até que, após cerca de 60 anos, atingiria a temperatura crítica de 31 graus. De repente, o grande dilúvio começaria em Vênus, quando o CO2 se transformasse em líquido sob essa pressão e começasse a chover. Seria uma tempestade global constante de proporções incríveis que duraria 30 anos. A pressão e a temperatura começariam a cair. Por quase um século, as poças se transformariam em lagos e oceanos. A temperatura da superfície cairia para menos 56 graus e a pressão diminuiria para apenas 7 vezes a da Terra. Finalmente, a uma temperatura extremamente baixa de menos 81 graus, os oceanos de CO2 começariam a congelar e a chuva se transformaria em neve. E isso nos deixaria com uma Vênus congelada, coberta por oceanos tão duros quanto rocha e gigantescas geleiras de CO2. O que restaria da atmosfera seria principalmente nitrogênio, com cerca de 3 vezes a pressão da superfície da Terra. Se você não se importasse de congelar e sufocar, agora poderia dar um passeio pela superfície de Vênus. No entanto, o CO2 congelado ainda seria um problema. Em algum momento vamos precisar aquecer o planeta, mas se fizermos isso, o gelo de CO2 derreteria e encheria a atmosfera novamente. Portanto, precisaríamos de uma maneira de evitar que isso acontecesse. Uma solução seria simplesmente cobrir tudo com isolamento de plástico barato, e depois com terra e pedras de Vênus ou oceanos de água, embora alguns cientistas planetários ficassem preocupados com a construção de um novo planeta contendo uma bomba relógio em potencial. Além de que, alguns vulcões mal cronometrados poderiam derreter muito CO2 de uma vez e arruinar tudo. Outra solução óbvia seria lançar tudo para o espaço e armazená-lo em uma pequena lua para uso futuro. Poderíamos tornar isso mais eficiente usando aceleradores de massa em vez de foguetes, mas mover toda essa massa ainda seria um desafio imenso que levaria algum tempo para resolver. Independentemente do que decidirmos fazer com a atmosfera de Vênus, precisaremos de água, que poderíamos obter das luas geladas. Europa, uma lua de Júpiter, possui o dobro da quantidade de água encontrada nos oceanos da Terra. Embora transportar uma lua através do sistema solar seja extremamente complicado, pode ser mais prático cortar pedaços de gelo de Europa com um exército de drones de construção e lançá-los em direção a Vênus, utilizando aceleradores de massa. Cabos espaciais poderiam facilitar muito esse processo, economizando energia e esforço. Esses cabos funcionariam como estilingues, lançando cargas úteis em ambas as extremidades. Em Europa, eles fariam a maior parte do trabalho para catapultar o gelo para Vênus. Quando o gelo chegasse em Vênus, os cabos o soltariam suavemente na atmosfera, onde ele cairia como neve. Em troca, os cabos de Vênus poderiam pegar o gelo de CO2 lançado da superfície e acelerá-lo para a órbita. Também poderíamos usar esse método para remover o excesso de nitrogênio e reduzir ainda mais a pressão atmosférica. Após algumas décadas ou séculos, Vênus estaria coberto por um oceano raso e congelado de algumas centenas de metros de profundidade, criando um cenário drasticamente diferente do atual. Formariam-se continentes e inúmeras ilhas, fazendo Vênus começar a se assemelhar um pouco com a Terra. Então, iniciaria a última e mais grandiosa fase da terraformação: tornar a atmosfera respirável e adicionar vida. Primeiro, precisaríamos de luz e aquecer o planeta novamente. Um dia em Vênus dura 2.802 horas, mais de 116 dias terrestres. Remover nosso espelho gigante grelharia metade do planeta. Então a solução seria usar outro conjunto de espelhos para iluminar os continentes e derreter os oceanos de água, permitindo-nos controlar completamente a quantidade de energia recebida e sua distribuição. A atmosfera de Vênus seria composta principalmente de nitrogênio e praticamente desprovida de oxigênio. Assim, os primeiros habitantes provavelmente seriam trilhões de cianobactérias, capazes de realizar fotossíntese e liberar oxigênio.
Sabemos que essas bactérias podem alterar rapidamente a atmosfera de um planeta, como fizeram na Terra primitiva, transformando uma atmosfera tóxica em uma com oxigênio suficiente para a vida animal complexa. Além disso, as cianobactérias podem converter o nitrogênio da atmosfera em nutrientes utilizáveis por outros organismos, essencialmente fertilizando os oceanos mortos e preparando-os para formas de vida mais complexas. Na Terra, nossos colonizadores precisariam triturar parte da antiga superfície de Vênus para criar solo adequado para o crescimento de plantas fixadoras de nitrogênio. Com o tempo, bilhões de árvores se espalhariam, formando vastas florestas nos continentes. Vênus começaria a se tornar verde. Para acelerar esse processo, poderíamos liberar estrategicamente CO2 para alimentar as plantas e cianobactérias. Áreas já cobertas por vegetação poderiam receber mais luz dos espelhos orbitais para que as plantas permanecessem ativas por mais tempo. Talvez não precisemos usar as mesmas plantas e animais que conhecemos hoje. Com o avanço da engenharia genética e nossa compreensão da biologia, poderíamos projetar novas formas de vida conforme necessário. No total, levaria vários milhares de anos para tornar a atmosfera respirável para os humanos. Enquanto isso, seria possível caminhar na superfície de Vênus usando apenas roupas normais e uma máscara de oxigênio. Os colonos desfrutariam de um novo planeta vasto, rico em recursos e banhado pela luz solar. Eles poderiam encontrar novas formas de utilizar as grandes quantidades de gelo, de CO2 e nitrogênio orbitando no espaço, talvez para processos industriais, combustível de foguetes ou até para terraformar outro planeta, como o planeta Marte, por exemplo. Vênus, totalmente terraformado, seria um mundo habitável com animais vagando por vastos ecossistemas e cidades sendo construídas. Bilhões de colonos e seus descendentes chamariam esse planeta de lar, lembrando-se de como Vênus já foi o lugar mais hostil e de como levou centenas de anos para resfriar o inferno e formar os oceanos, e mais alguns milhares de anos para tornar o ar respirável. Eles mal poderiam acreditar na transformação. Nossa missão de terraformar Vênus chegou ao fim. Claro, terraformar Vênus não é uma tarefa simples, e muitos fatores precisariam dar certo para que esse futuro se tornasse realidade. Mas é possível com tecnologia um pouco mais avançada, ao alcance de uma humanidade motivada e que deseja explorar o espaço. O único obstáculo é a nossa imaginação, e isso, pelo menos, é algo que podemos superar. Se você chegou até aqui é porque gostou muito do nosso conteúdo. Então comente o que achou desse vídeo e, claro, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima aventura!